Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 2 Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 10. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 3 ao 5. Está escrito assim: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amados, nesse capítulo aqui, o apóstolo Paulo ele está defendendo o ministério dele. Nós vamos ver no capítulo 11 que ele vai dizer em certo momento ali que ele está fora de si para falar da forma que ele estava falando, mas que os irmãos de Corinto estavam obrigando ele a falar dessa maneira. Por quê? Porque ele foi o fundador daquela igreja. Ele foi quem pregou o evangelho a primeira vez e permaneceu em Corinto durante 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus, ensinando a verdade do evangelho, fundamentando os irmãos na verdade, e de repente, muitos daqueles irmãos estavam desprezando o apóstolo Paulo, valorizando mais outras pessoas que vinham ali se recomendando a si mesmas e não tinham o fundamento que o apóstolo Paulo tinha. Então, nesse capítulo 10, o apóstolo Paulo ele faz uma defesa do ministério dele, e aí ele diz assim, ali no versículo 7, ele fala assim: olha, vocês observam apenas a aparência das coisas. Vocês só enxergam os acontecimentos evidentes, aquilo que os olhos naturais conseguem ver. Mas nós, embora vivamos como homens, os versículos que nós lemos, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Nós não enxergamos apenas a aparência das coisas. Nós lutamos com as armas que Deus nos deu. E essas armas que Deus nos deu, elas são poderosas para destruir fortalezas. Nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos todo pensamento cativo a Cristo Jesus, ou seja, todo pensamento que não provém de Deus, nós capturamos ele como um prisioneiro e levamos ele cativo a Cristo Jesus, apresentamos a Cristo e dizemos: está aqui esse pensamento que não provém de ti, que estava aqui tentando me atormentar, eu capturei ele como um prisioneiro, ele está cativo a ti, Senhor Jesus, ele é teu, eu não quero mais viver debaixo desse tipo de pensamento. Amados, o apóstolo Paulo está falando assim porque ele está demonstrando como é a verdadeira vida no evangelho. A verdadeira vida no evangelho não é apenas de aparência, de fatos evidentes, daquilo que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. Nós não podemos ter o nosso discernimento apenas natural. Nós precisamos ter o quê? Um discernimento espiritual. E aí ele explica como alguém que de fato vive a verdade do evangelho fundamenta a sua vida e começa onde? Nas estruturas mentais, nas formas de pensamento. O apóstolo Paulo fala muito sobre a importância da nossa mente, a importância do tipo de pensamento que nós alimentamos. E por que ele fala isso, amados? Porque é na nossa mente que nós vamos alimentando a nossa vida. A forma de pensamento que nós temos é o que nós vamos alimentando no nosso coração. E a palavra fala lá em Provérbios 4:23 que sobre todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração. Porque é do coração que procede as fontes da vida, é onde flui a nossa vida. Então, se nós temos pensamentos errados e alimentamos esses pensamentos errados que não estão alinhados com a verdade de Deus,
o nosso coração vai sendo cheio desse tipo de ensino. Por quê? Porque nós vamos alimentando esse tipo de pensamento, estruturas mentais assim, e vamos vivendo dessa maneira. E a nossa vida vai sendo dessa forma, com esse tipo de pensamento. E na maioria das vezes, esses pensamentos, eles estão de acordo com uma vida apenas que observa a aparência das coisas. É por isso que o apóstolo Paulo fala isso, depois que ele escreve esses versículos que nós vimos aqui, do 3 ao 5, ele vem ali no versículo 7 e diz: olha, vocês observam apenas a aparência das coisas. Não é assim que nós devemos viver, porque nós vivemos como seres humanos, nós estamos aqui nessa terra, mas nós não lutamos como seres humanos. Nós lutamos com as armas de Deus. Nós enfrentamos a nossa vida não de uma forma natural. Nós enfrentamos a nossa vida de uma forma espiritual, celestial, com as armas que Deus nos dá. E essas armas são poderosas para destruir fortalezas. Por que o apóstolo Paulo está falando isso daqui, amados? Nós já vimos que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha recebido, nós vimos isso quando estudamos a primeira carta, recebeu dons, os dons fluíam no meio daquela igreja, recebeu palavra de sabedoria, de entendimento, mas eles ainda assim viviam de uma forma muito carnal, muito natural. E aí o apóstolo Paulo quer encorajar esses irmãos e corrigir esses irmãos e levá-los a uma vida mais profunda, para que eles saíssem do raso, para que eles saíssem dessa vida meramente terrena e pudessem avançar, amadurecer, se tornar filhos maduros de Deus. Amados, e é muito importante, e aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos dá esse ensinamento. As armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas. Existem fortalezas, dois tipos de fortaleza. Fortaleza genuína, verdadeira, aquela que vem de Deus, essa nós devemos alimentar, e fortalezas erradas, que vêm de um ensinamento maligno, das obras do diabo, da estrutura mental do nosso inimigo, que tenta o quê? Nos destruir, que tenta fazer com que a gente viva de acordo com essas estruturas mentais. Então, fortalezas são aquelas formas de pensar que estão enraizadas em nós. E aí, quando o apóstolo Paulo vem e escreve que as armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas, elas destroem as fortalezas que vêm do diabo, aqueles pensamentos firmes, aquelas crenças erradas, a forma que nós cremos que não provém da verdade de Deus, crenças que nos limitam, crenças que limitam a atuação de Deus na nossa vida. Crenças que muitas vezes são apenas aparente, que observam e enaltecem apenas a aparência das coisas. Não são crenças profundas na verdade de quem Deus é. E as armas que Deus nos dá, as armas de Deus são poderosas para destruir esse tipo de fortaleza. E aí ele explica como que nós vamos destruir. Ele diz assim, nós destruímos o quê? Argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amados, toda forma de pensamento que vai contrário ao conhecimento de Deus, aquilo que Deus é, ao caráter de Deus, à natureza de Deus, nós precisamos destruir. E como que nós destruímos? Ele explica, levamos cativo todo pensamento, ou seja, capturamos esse pensamento errado, nós não deixamos para lá, nós não falamos assim, tudo bem, tá aqui na minha mente, mas não tem problema. Não, nós capturamos esse pensamento, reconhecemos esse pensamento e dizemos, ei, esse pensamento não provém de Deus, esse pensamento não está de acordo com a verdade de Deus. Senhor Jesus, esse pensamento está aqui, eu entrego, eu capturo ele como um prisioneiro, prendo ele e entrego cativo ao Senhor. Por quê? Porque eu vou tornar todo tipo de pensamento que vier à minha mente obediente a Cristo.
Os pensamentos que vêm do Senhor, que não vêm do Senhor, eu vou capturar esses pensamentos e colocar debaixo da soberania e do governo de Cristo Jesus e fazer esses pensamentos se renderem a Cristo. É isso que essa palavra está nos ensinando, amados. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo, prisioneiro, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O intuito é que nós saibamos, que nós tenhamos discernimento para reconhecer todo tipo de pensamento que inunda a nossa mente que não provém de Deus. E o desejo de Deus, o ensinamento de Deus para nós é que nós peguemos esses pensamentos, reconheçamos, ei, esse pensamento aqui não provém de Deus, tá aqui, Senhor Jesus. Esse pensamento vai se tornar obediente a Ti. Eu não vou alimentar esse tipo de pensamento. Eu entrego ao Senhor, porque eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero a estrutura mental do Senhor. Ah, amados, a nossa mente tem uma importância na nossa caminhada cristã, porque a forma, o alimento da nossa mente, que nós colocamos para dentro da nossa mente, é o que vai determinar o que vai inundar o nosso coração, o que vai encher o nosso coração. Por isso, amados, que é tão importante nós mergulharmos num relacionamento profundo com Deus, por meio do estudo da palavra e da oração. Nós vamos estudando a palavra e a palavra vai nos revelando o caráter de Deus. Nós vimos ontem sobre a natureza generosa de Deus. Nós vimos no devocional de segunda-feira sobre o caráter redentor de Deus. Amados, são essas as formas de pensamento que nós precisamos alimentar. O caráter perdoador de Deus. São esses pensamentos que nós precisamos alimentar. As estruturas mentais da natureza do nosso Deus, um Deus redentor, um Deus perdoador, um Deus supridor, aquele que supre cada uma das nossas necessidades de acordo com as gloriosas riquezas que há em Cristo Jesus. Isso está lá em Filipenses 4:19. Um Deus de paz, um Deus que é capaz, é poderoso para transformar todo o mal que vem contra nós, todas as coisas ruins que acontecem em nossa vida. O nosso Deus é poderoso para pegar todas essas coisas e trabalhar nelas para o nosso bem e para a glória dele. Amados, é esse tipo de estrutura mental, de pensamento que o Senhor quer que nós alimentemos. E quando vier pensamentos contrários, pensamentos de destruição, pensamentos de morte, aqui eu não falo morte física, não. Morte nas áreas da nossa vida. Ah, não vai dar certo nunca, não vai acontecer nunca, não vou avançar nunca. Isso é o diabo que tem. Esse é o estilo de pensamento do inimigo. Porque é ele que veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ah, Catiane, mas eu estou enfrentando momentos muito difíceis. Não são coisas que eu simplesmente escolhi. Não são coisas que têm vindo contra mim e eu não sei o porquê está acontecendo tudo isso. Amados, são nesses momentos de grandes tempestades é que nós tendemos a olhar apenas para a aparência das coisas. Aí o Senhor quer que nós peguemos esses pensamentos que dizem assim, o Senhor não se importa comigo. Se Ele está deixando isso acontecer comigo, então é porque Ele não se importa comigo. Não vai dar certo, eu nunca vou conseguir vencer, eu só enfrento problemas. São esse tipo de pensamento que o Senhor quer que nós capturemos. Reconheçamos que não vem dele e entreguemos cativos a Cristo Jesus. Por quê? Porque o pensamento genuíno de Deus sobre as situações difíceis e inexplicáveis que nós enfrentamos está lá. Podemos pegar um dos exemplos, existem muitos outros, mas nós podemos pegar lá em Romanos 8:28, que Deus é capaz de trabalhar em todas as coisas, todas, para o nosso bem. Amados, se nós estamos vivendo com Deus, Ele não tem um plano mau para a nossa vida. Ele tem bons planos para a nossa vida. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. São mais elevados do que os nossos pensamentos.
E é esse modelo de vida que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para os irmãos de Corinto. Parem de ver apenas a aparência das coisas. Talvez aqueles irmãos olhassem para o apóstolo Paulo e pensassem assim: o apóstolo Paulo vive sofrendo, vive passando por humilhação. O apóstolo Paulo não tem uma vida financeira estável. Ele não deve ser um apóstolo de Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor tem bons planos para nós. Mas esse homem aí, a vida dele não manifesta isso. Porque eles estavam olhando apenas para a aparência das coisas. Nós podemos concluir que talvez os irmãos pensassem assim, porque no capítulo 11 nós continuamos ali a leitura 10 e vamos para o 11, nós conseguimos compreender. O apóstolo Paulo diz assim: será que foi muito humilhante para vocês eu decidir pregar gratuitamente o evangelho a vocês? Ou seja, eu não cobrar para cobrar o evangelho? E aí, por causa disso, vocês me menosprezam? Vocês acham que esses superapóstolos que têm aparecido aí no meio de vocês são muito maiores e melhores do que eu? Porque eles cobram e eu não cobro? É por isso? Sabe, amados, eles estavam vendo apenas a aparência das coisas. Eles viam o apóstolo Paulo sendo perseguido, sendo humilhado, e aí eles diziam: não, ele não pode ser um apóstolo de Cristo. Eles só enxergavam as coisas evidentes, as coisas naturais. Eles não conseguiam ver que Deus trabalhava em cada perseguição que o apóstolo Paulo sofria, em cada tribulação que o apóstolo Paulo sofria. Eles não conseguiam ver que Deus estava trabalhando para o bem do apóstolo Paulo e para a glória de Deus, para que a mensagem de Deus fosse difundida em todo o mundo. Eles não conseguiam ver isso. Eles não conseguiam enxergar, eles só viam as coisas naturalmente falando, as coisas que eram aparentes. E aí o apóstolo Paulo vem e ensina como que eles precisam lutar, guerrear. Parem de ver apenas a aparência das coisas. Parem de alimentar um estilo de vida que é um estilo de vida demoníaco. Porque o estilo de vida que vê apenas as coisas de forma terrena, natural, com a sabedoria desse mundo aqui, não provém de Deus. Agora a sabedoria de Deus consegue discernir, as armas que Deus nos dá consegue discernir, são poderosas para que nós possamos destruir todo pensamento, todo argumento, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aí nós podemos capturar esses pensamentos, pensamentos de morte, pensamentos de destruição. Vocês não provêm de Deus. Eu entrego, eu subjugo vocês a Cristo Jesus e vocês vão se tornar um pensamento obediente a Cristo. Eu não vou alimentar esse tipo de pensamento. Amados, eu quero encorajar você assim como o Senhor está me encorajando, para que nós alimentemos os pensamentos corretos, os pensamentos que vêm de Deus. Tanto em Romanos capítulo 5, quanto em Tiago capítulo 1, fala que nós devemos ter motivo de alegria ao passarmos por diversas provações ou tribulações. Mas como assim eu vou ficar feliz em passar por tribulações? Sabe por que nós devemos ficar felizes? Não pelo mal que vem sobre nós, não pela tribulação que vem sobre nós, não pelas coisas ruins que acontecem em nossa vida, não é isso. Mas nós devemos ser gratos e nos alegrar porque o nosso Deus, Ele é tão poderoso que Ele pega todas essas tribulações, todas essas provações, todas essas coisas ruins que vêm contra nós. Ele é capaz de trabalhar em tudo isso para o nosso bem e para a glória dEle. Esse é o nosso Deus, amados. Que Deus glorioso, maravilhoso, majestoso, soberano. Amados, lá em Romanos 5 e Tiago 1 explica que quando nós perseveramos em confiança no nosso Deus e nos alegramos não porque pelas coisas ruins, não é isso, Deus não é um Deus sádico que quer que nós nos alegremos. Eu estou sofrendo, que bom que estou sofrendo. Não, Ele quer que nos alegremos e sejamos gratos porque, Senhor, obrigada porque nesse momento tão difícil que eu estou enfrentando, o Senhor é poderoso para vir e trabalhar em cima dessa situação, fazendo com que ela contribua para o meu bem e para a sua glória, Senhor.
E o final disso, quando nós perseveramos nesse tipo de pensamento, nessa estrutura mental, quando nós perseveramos em confiança no Senhor, em gratidão ao Senhor, a palavra fala que nós seremos pessoas maduras, inteiras no Senhor. Isso você pode ler em Tiago 1, 2 ao 4. Isso fala, lá em Romanos, fala que nós teremos um caráter aprovado. Amados, que eu e você possamos alimentar essa estrutura mental de Cristo Jesus. Que eu e você possamos destruir toda a fortaleza de pensamento, formas de pensamento e de crença erradas a respeito de Deus, que temos alimentado, que nós possamos destruir tudo isso com as armas de Deus, com a palavra de Deus, que é uma arma poderosa, com o escudo da fé, que é outra arma poderosa, com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amados, que eu e você assumamos esse estilo de vida, esse modelo de vida, que é o modelo de vida de Cristo. Não importa as circunstâncias, não importa o que enfrentamos, nós podemos confiar que o nosso Deus está sempre trabalhando para o nosso bem e para a glória dele, porque ele é glorificado quando nós somos abençoados, amados. O Senhor é glorificado quando somos abençoados, o Senhor é glorificado quando a vida dele se manifesta através de nós. E a vida dele se manifesta através de nós não apenas quando tudo vai bem, mas a vida dele se manifesta através de nós quando nós estamos nas piores tempestades e nós permanecemos em paz, em descanso, em confiança. Que as pessoas olham, não pode ser que essa pessoa esteja passando por isso e continue sorrindo, e continue confiando, e continue crendo, e continue cantando. Como que isso é possível? Só é possível porque nós conhecemos o nosso Deus. E sabemos que até as piores coisas que enfrentamos, Ele transforma para o nosso bem. Ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para fazer isso. Amados, que eu e você possamos alimentar esse estilo de pensamento. E tudo aquilo que é contrário ao conhecimento do nosso Deus, nós possamos destruir e levar cativo a Cristo Jesus, para que todo pensamento se torne obediente a Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós sejamos fortes no Senhor, para reconhecer toda a estrutura mental que nós temos alimentado, toda a forma de pensamento e de crença que nós temos alimentado, que estão contrários ao Senhor, que não provém do Senhor. Que nós possamos reconhecer, capturar todos esses pensamentos e levá-los cativos ao Senhor, para torná-los obedientes ao Senhor, porque queremos pensar como o Senhor pensa, não queremos observar apenas a aparência das coisas, não queremos viver apenas pelos acontecimentos evidentes, mas queremos uma vida profunda contigo. Uma vida profunda em que os nossos pensamentos são os seus pensamentos. Queremos conhecer profundamente o seu coração e os seus pensamentos, Senhor, para que possamos tomar posse da forma que o Senhor pensa, da forma que o Senhor vê todas as coisas. Nos ajuda nisso, Senhor. Queremos ver como o Senhor vê, queremos sentir como o Senhor sente, queremos discernir como o Senhor discerne, Pai. Nos ajuda nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.